Oi pessoal, tudo bem? Quer aprender para que serve cada pincel de maquiagem? Ou melhor, montar o seu kit de pincéis para começar a se maquiar e ter resultados incríveis? Então vem comigo que eu vou te ensinar a função de cada pincel e como montar um kit básico. O primeiro passo da maquiagem é a pré-maquiagem. Limpeza, tonificação e hidratação. Para limpar a pele, você pode usar o algodão para aplicar uma água micelar, por exemplo, ou lencinho umedecido, pode ser lencinho demaquilante, o que você tiver que higienize o rosto. Tonificar também, você vai usar algodãozinho para aplicar loção tônica nele e limpar o rosto. Para hidratar, você usa os dedos, né, a mão, então não necessita de material para isso. O primer também você pode aplicar com a mão, mas se você faz questão de aplicar com um pincel, tem dois pincéis que eu gosto de aplicar o primer. O língua de gato de cerdas sintéticas ou o Dual Fiber. O Dual Fiber eu gosto bastante também. Deposito ele no rosto com o dedo, depois com ele eu vou espalhando no rosto, principalmente na zona T, e o que sobra nas sardinhas eu vou passando no restante do rosto. O língua de gato ele já deixa o aspecto mais depositado, mas se você quer que o produto fique mais concentrado naquela região, esse é o ideal. Para a base, esses três pincéis também são ótimos, além da nossa querida esponjinha. Peguei essa aqui, tá um pouquinho suja, mas não reparem. O pincel língua de gato. Você pode aplicar a base sempre no sentido das cerdas. Pincel para base, para corretivo, para produtos cremosos, eles têm que ser de cerdas sintéticas, esses que são mais durinhos, mais resistentes, assim, sabe? Quanto mais fofo é o pincel, significa que é para passar produtos em pó. Você sente assim pela cerda, sabe? Às vezes não significa que o pincel é fofo, que vai ser de cerdas naturais, que às vezes não é de pelo de animal, né? São fibras sintéticas que são trabalhadas ali para elas ficarem idênticas ao de cerdas naturais, por isso que eles são mais baratos e podem ser usados para produtos em pó. Se você escolheu língua de gato, você vai precisar da esponjinha para dar acabamento, porque esse pincel ele apenas deposita o produto no rosto. Ele vai fazer o papel dos dedos, só que de forma mais uniforme e rápida. O pincel Kabuki, entre os três, na minha opinião, o Kabuki é o melhor. Ele já dá polimento no rosto, ele é bem denso, então ele não absorve muito produto. Eu gosto de aplicar o produto no dorso da mão, vou pegando e passando no rosto. Ou, uma dica para economizar um pouquinho mais de produto, pega com o dedo, aplica no rosto e depois vem com o pincel dando batidinhas. O Kabuki é sempre dando batidinhas, porque se você arrastar o produto, vai dar um acabamento bonito, você vai perder o grau de cobertura da base. O Dual Fiber, ele é bom quando você quer um efeito muito natural, tipo pele mais madura, quando você quer aplicar um BB Cream, um produto mais fluido, ele é bom pra isso. Como ele tem Dual Fiber, duas cerdas, né, naturais e sintéticas, então ele dá um polimento, um acabamento natural. Porém, ele pode deixar o rosto marcado, então você tem que ter mais paciência e às vezes precisa da esponjinha também para dar acabamento. Corretivo você pode passar tanto com os dedos, quanto pincel língua de gato pequenininho, que ele também é de cerdas sintéticas e ele serve tanto para aplicar corretivo aqui abaixo dos olhos, quanto para fazer o contorno da sobrancelha depois que corrige, para fazer aquela parte de iluminação no rosto. Outro pincel para aplicar corretivo também é esse aqui, ele é um mini Kabuki, tá vendo? Ele não é língua de gato, ele facilita mais a aplicação. O corretivo de camuflagem, ó, ele encaixa direitinho aqui, ó, vou dando batidinhas, ele substitui o dedo, então ele é bom também. Só que depois eu gosto sempre de vir com a esponjinha, então assim, investe numa esponjinha, tá, gente? Tem tanta esponjinha baratinha que é boa, então tem uma esponjinha. Essa minha é pequenininha, eu trouxe uma pequenininha porque ela consegue alcançar melhor as áreas, né, mas tem de vários tamanhos, então fica a sua escolha o que se adaptar melhor. Então, pincéis para corretivo, indico um desses dois modelos, aí veja o que você acha mais interessante. Minha opinião, dói o coração, mas eu deixaria esse de lado e ficaria com o língua de gato, que eu consigo fazer mais coisas com ele. Por exemplo, fazer um recorte de pálpebra, aplicar uma sombra cremosa,
vai usar batom escuro, borrou, dá uma limpadinha aqui, ó. Então ele é mais útil, digamos assim, eu consigo fazer mais coisas com ele. E pincel para delineador ou para correção de sobrancelhas. Esse aqui, ele é para correção de sobrancelhas. Deixa eu botar aqui mais pertinho para vocês verem como é que ele é. Ó, tá vendo? Ele é bem fininho, olha só. Tem vários pincéis chanfrado, o nome desse é chanfrado, porque ele tem esse corte diagonal. Tem vários pincéis chanfrados que são mais gordinhos. Ó, esse aqui, ele é chanfrado também. Mas vocês conseguem perceber a diferença? Olha só, assim, ó, de ladinho aqui, ó, ele é mais gordinho, tá vendo? Esse aqui, ele já é bem fininho. O ideal é assim, que ele seja bem chato, bem amassadinho, sabe? Pra quê? Pra ter mais precisão na hora de delinear a sobrancelha. E esse mesmo pincel também pode ser usado para fazer delineador. Eu gosto para delineador o pincel filete, que é esse aqui, que ele é fininho, né? Esse meu, ele tem linha curva, assim, facilita um pouquinho, né? Principalmente quando eu vou maquiar cliente. Mas pode ser ele também retinho, tá? Assim. Então vocês vejam aí o que acha melhor. Se você quiser comprar um pincel para as duas coisas, então pega o chanfradinho fininho, chatinho, bem chatinho. Daí você consegue fazer o delineado também e ele já faz o formato do gatinho também, ó. Se você passar delineador aqui, só dá uma carimbadinha e depois emenda. Sobrancelha, tanto com sombra quanto com pastinhas, produto cremoso esse aqui, tá? Pincel para contorno. Eu gosto desse assim, ó. Ele é redondinho normal, tá? Ele é bem fofinho, bem macio, mas pode ser também um pincel que tem esse corte diagonal. Ele é mais inclinadinho um pouco. Fica a critério também, a gosto, né? Então eu uso esse pincel para fazer o contorno da maçã do rosto, da testa, rente raiz do cabelo, do queixo, da mandíbula. Eu uso esse pincelzinho para usar pós mais escuros que o tom da sua pele ou bronzers, né? O pó, se for o pó translúcido para selar a pele, pode usar a própria esponjinha. Olha como isso é versátil, esponjinha é vida. Então você pode usar a própria esponjinha para depositar o pó translúcido. Mas você também vai precisar de um pincel que é praticamente igual a esse que eu tinha mostrado anteriormente, só que maior, com mais cerdas, e ele é bem fofão, ó, bem macio. Então, pincel esse aqui, mais fofão, para poder depois esfumar, espalhar, ou aplicar pó compacto, pó solto, base em pó, qualquer produto em pó para selar a pele. Esse pincel. Você pode usar o mesmo pincelzinho, pequenininho, só limpa ele. E você pode usar também esse aqui, que ele tem esse corte mais diagonal, que quando você faz o sorrisinho de madame, ele encaixa direitinho, ó, nesse sorrisinho, e você consegue passar o blush até unir com o contorno. Então, esse pincel para blush eu gosto bastante. Que você só pode comprar um desses pincéis. Um desses. Se você pudesse comprar dois, já seria mais fácil para mim indicar, né? Mas já que vamos supor que é só um. Seja somente este. Para fazer o contorno, você vai segurar ele por aqui e vai prensar ele um pouquinho para conseguir dar maior precisão no produto. E depois você vai limpar na sua folhinha de papel toalha o pincel, vai deixar bem limpinho para poder pegar o blush e dar o sorrisinho de madame e ir devagarzinho para não espalhar na cara toda, já que ele é maiorzinho, né? E vai esfumando para cima do contorno. Agora, outro pincel para contorno pequenininho, ó. Um pincel assim, ó. Ele lembra o kabuki, só que ele é mais macio, mais fofo. Só que não chega a ser um pincel de esfumar olhos. Mas também pode ser. Vou pegar aqui um pincel de esfumar olhos, ó. Se você tiver um pincel fofão para os olhos, você pode usar esse mesmo pincel, não necessariamente precisa ser esse que é específico para contorno, para poder fazer o contorno do nariz. Então aqui, ó, ele é pequenininho, porque se você usar um pincel grandão, você vai pintar todo o nariz de pó escuro, né? E não vai ficar legal. Você quer só fazer a lateralzinha, então tem que ser um pincel pequenininho, infelizmente, né? Não dá pra economizar nessa parte. Esse aqui, ele já é um pouquinho mais denso, então vai dar uma precisão maior no contorno. Mas se você não puder ter tudo,
Esse aqui que você também vai usar para os olhos depois. Pincel vassoura, pincel vassourinha. Para que serve esse pincel vassourinha ou pincel leque, que todo mundo chama também? Ele é assim, tá? Ele realmente parece um leque ou uma vassoura. Pra quê? Pra aplicar iluminador, que ele encaixa bem aqui direitinho, ó. É aqui que vai o iluminador. E como o iluminador é um produto bem pigmentado, ele já é bem espaçado as cerdas para poder dar suavidade. E se você quer um iluminado bem marcado, aplica com o dedo mesmo. Depois vai lá e dá uma esfumadinha com ele, né? Que vai ficar maravilhoso, vai brilhar igual. Então você vai lá, aplica o iluminador aqui, aqui. Pode aproveitar a sujeirinha que ficou, passa na pontinha do nariz, sobe pro topo, restinho na testa, no vizinho do lábio e no queixo. Ah, e você também pode usar ele, porque eu tenho um bem fofão que eu uso pra isso, mas você não precisa, ó. Olha o tamanho, a diferença de um pro outro. Esse aqui eu uso pra limpar, por exemplo, caiu um glitterzinho na cliente, ele tá bem selado, então não vai manchar. Caiu um pozinho de sombra, uma coisinha, eu vou e uso esse pincel pra limpar. Mas você pode fazer isso com esse mesmo pincel, desde que ele esteja limpinho, né? Lembrando, eu falei do pincel de sobrancelha e acabei esquecendo de falar das vassourinhas. Tem dois modelinhos aqui de vassourinhas, ó. Tem esse aqui, que ele é uma escovinha. Não é vassourinha, né? Escovinha. Desculpa. Ele é uma escovinha de um lado e um pentinho do outro. Esse pentinho aqui, na verdade, ele é mais pra ir desgrudando os cílios, então eu quase não uso esse pentinho, tá? Eu uso mais ou essa escovinha ou essa aqui. Eles são pra dar uma penteadinha nos pelos da sobrancelha, esfumando mais assim o que você passou pra corrigir, pra dar mais naturalidade. Tanto essa quanto essa, então fica a seu critério. Muitos pincéis, muitos kits de pincéis já estão vindo assim, o de corrigir a sobrancelha de um lado e na outra pontinha vem uma dessas duas escovinha aqui embaixo, então fica um pincel único para corrigir a sobrancelha. É melhor ainda se você agora os pincéis para olhos. Vou pegar aqui alguns para poder ir mostrando para vocês. Pincel para esfumar, que é o terrível vilão de todo mundo. Vou pegar esse aqui que eu mostrei pro nariz, né? Eu uso ele para esfumar aqui o côncavo também, ó. Eu vou fazendo para deixar mais natural. Quanto maior for o pincel, menos quantidade de sombra, mais esfumado vai ficar o côncavo. Quanto menor o pincel, mais depositado vai ficar. Então veja aí qual é o efeito que você quer. Mas eu indico você ter um pincel desse, porque ele vai servir tanto pro contorninho do nariz quanto pro côncavo. Um pincel bem pincel, lápis e pincéis para côncavo. Esses pincéisinhos aqui. Qual a diferença de um de outro? Pincel lápis, pincel para côncavo. É o tamanho. Todos eles têm, deixa eu botar assim, o mesmo formato, que ele é cônico assim, ó. Ele é todo redondinho e a pontinha dele afunila, lembrando um lápis. A diferença é que o pincel menorzinho eu consigo iluminar abaixo da sobrancelha, colocar um pontinho de luz no cantinho lacrimal, esfumar aqui, ó. Esse aqui ele é um pincel lápis, é ideal pro côncavo porque ele é maior. Então se eu quiser fazer aquele côncavo marcado, sabe? Quando eu faço recorte de pálpebra e quero deixar mais marcado o côncavo, eu uso ele, depositando sombra e passando de movimento, vai bem nessa marquinha aqui do côncavo. E depois eu venho com o meu pincel de esfumar e esfumo as bordinhas dele acima, para tirar a marcação. Mas, se você for escolher somente um pincel, pega um tipo esse aqui, ó, que ele é meio intermediário, que você consegue ainda assim fazer esses detalhezinhos e pode usar ele também para pincel de côncavo, desde que limpinho, não vai fazer bagunça de cores. E agora pincéis para depositar sombra. Eu trouxe aqui dois modelinhos. Esse aqui, que lembra muito um pincel de esfumar. A diferença é, olha como ele é mais chato, tá vendo? Que ele é imprensadinho assim, ó. O pincel de esfumar, ele é todo círculo, ó, todo redondinho, todo ele igual. Esse aqui não, ó, mais fininho aqui e aqui ele alarga. Esses pincéis assim, eles são para depositar sombra. Mesma coisa, quanto mais cerda, quanto mais fofinho ele for, menos precisão. Então, por isso eu trouxe esse outro modelinho,
que ele também é de depositar sombra, só que ele é mais denso, não é tão fofão quanto esse. Olha a diferença do caimento das cerdas. Esse é mais duro, digamos assim. Esse aqui ele deposita mais, deixando o produto mais marcado, mais acumulado. Entre os dois, eu prefiro esse. Só que assim a sombra vai aparecer mais. Então vamos dar uma recapitulada geral e incluir os pincéis que você quer no seu kit, para ver quantos pincéis vão dar. O pincel para primer, ou você aplica com o dedo, que já economiza um pincel. Pode ser? Vamos incluir o dedo? Então dedo pro primer. Para base, um desses três, vou tirar o Dual Fiber, tá? Aí você decide. E a esponjinha, tenha uma esponjinha porque vocês viram que esponjinha é vida, ela é útil pra muitas coisas. Vou pegar o Kabuki, pra ver quantos pincéis vai dar nesse nosso kit. O pincel para corretivo, que é um desses dois, né? Vou pegar esse aqui, linguinha de gato. Então, já temos 2 pincéis no nosso kit. Agora, pincel para pó. Vamos botar esse pincelzinho aqui para pó. E vamos pegar um menorzinho pro contorno, que também pode ser pro blush. Então já temos aqui 4 pincéis. Vamos pegar o pincel de iluminador, que é o pincel leque. 5 pincéis. Pra fazer o contorno do nariz, teria esse, né? Só que esse aqui eu não consigo esfumar o côncavo, porque ele não vai dar um acabamento bonito. Já esse aqui vai dar. Então eu vou tirar esse, que também fica legal pra fazer o contorno do nariz e esfumar o côncavo. Então já temos 6 pincéis. Agora eu vou pegar um pincel lápis para esfumar áreas pequenas e depositar iluminador abaixo da sobrancelha. 7 pincéis. Um pincel para depositar sombras. 8 pincéis. Um pincel de sobrancelha. 9. Se for aquele pincel que vocês acharem que já vem a parte de baixo, já fica 2 em 1, então economiza um pincel, né? Mas eu vou pegar uma vassourinha também. A vassourinha, sinceramente, eu uso qualquer uma das duas. O que estiver mais fácil no meu alcance eu pego. Como veio essa primeiro, eu vou botar essa. 10. O pincel de delineador. Ou eu posso usar esse mesmo aqui, né? Mas vamos supor que você já pegou o pincel que já vem com a escovinha, daí eu posso incluir ele. Um kit básico é mais ou menos 10 pincéis aqui. E agora falando de marca. Eu tenho pincéis da Macrylan, da Bailey, acho que é isso que fala. Tem os pincéis da Ruby Rose que estão indo muito bons. Dá uma olhadinha no Mercado Livre, no AliExpress também. Eu já comprei alguns kits do AliExpress, tá? Alguns são porcaria. Tu olha assim, tipo, meu Deus, eu não vou conseguir usar nunca. A cerda solta, ou ele é muito mole, ou ele é muito duro. Dessa marca aqui, eu amei. Tipo, os pincéis são xerox da Macrylan praticamente, assim, são uma qualidade muito boa. Então pesquisa lá por essa marca Bailey. Ela não é uma das marcas mais baratas da China, mas você vai receber um pincel de qualidade. Então um kit de pincel você vai gastar de 80 a 120 reais para um kit de pincéis, incluindo a esponjinha. Esponjinha, gente. Tem esponjinha de 5 a 30 reais, das mais acessíveis. Então é só dar uma boa pesquisadinha aí que você acha, tá? Então, digamos aí, de 80 a 120 reais para você ter um kit de pincéis. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que as dicas sobre pincéis tenham sido úteis. Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigada por assistir. Não esqueça de se inscrever no canal. Se gostou do vídeo, curte e compartilha com os amigos e me siga nas redes sociais.